É bastante importante, em se tratando de pessoas idosas, né, a gente evitar esses estereótipos, né, que se tem do idoso sábio, né, ou simpático. Então esses estereótipos, esses ideais, eles são profundamente repressores, né, como todos os ideais. E a vida ela não é como Hollywood, né, que só os bons sobrevivem. Então as pessoas idosas, elas a velhice, né, ela tem a ver com alterações biológicas, alterações a nível do caráter, da personalidade, né, os efeitos da história de cada pessoa. Então é uma singularidade muito grande, e as pessoas, né, nessa fase, elas estão eventualmente sobre pressões muito grandes, muito fortes. Então a gente não pode esperar, né, que toda pessoa idosa seja, né, corresponda a esses ideais, né, que geralmente trazem, né, um sofrimento significativo, né, para as pessoas que estão sob esse tipo de pressão. O meu avô, ele dizia que existem só duas fases na vida. Quer dizer, a primeira fase é onde as pessoas querem chegar à segunda, e a segunda fase é quando as pessoas querem voltar à primeira. Então a velhice, né, corresponde a essa segunda fase, quer dizer, uma fase em que a pessoa ela quer voltar para trás. Então muitas vezes esse processo se dá a nível regressivo, né, muitas vezes se dá através de alguns adoecimentos, né, associados a problemas neurológicos, a problemas fisiológicos, né, mas tem uma forte implicação emocional, porque a gente não tem assim o corpo e a mente, né? O corpo e a mente é o mesmo processo, é o mesmo procedimento. Portanto, uma coisa está sempre implicada na outra, né? E enquanto a criança ela está construindo o tempo, né? O idoso geralmente ele começa um processo de desconstrução do tempo, quer dizer, porque o tempo, principalmente na nossa cultura, ele se torna uma ameaça. Então, conscientemente ou não, a pessoa começa num processo de desconstruir o tempo, principalmente o tempo atual, né, e o tempo futuro. Quer dizer, ele começa a fazer um processo, né, de querer voltar às suas condições anteriores de vida, de satisfação, de relacionamentos, né, de prazeres. O sentimento, né, de velhice, ele começa a aparecer no discurso quando a gente começa a dizer, olha, no meu tempo, né, ou antigamente. Então é como se a gente já não tivesse mais presente na atualidade, a gente estivesse, né, no espaço intermediário, né, entre a vida e a morte, entre aquilo que é e aquilo que já deixou de ser. Então esse posicionamento, vamos dizer, fora, né, da atualidade, né, fora da realidade, também atinge, vamos dizer, o desejo. Mostra, vamos dizer, que o desejo ele está num processo também de desconstrução, ele está num processo, eventualmente, de morte, né, do desejo. E é muito importante, né, para quem está vivendo esses processos, né, de envelhecimento, como quem lida com pessoas nessas situações, que se se crie, né, espaços, condições para o desejo, né, para o sonho, para a realização de perspectivas, né, porque é isso que vivifica as pessoas, né, é isso que nos torna mais vivos, né, nos torna mais passíveis de lidar com as pressões, vamos dizer, muito fortes, né, da morte, da desconstrução sobre a matéria viva. Por um lado, como o inconsciente ele não padece do tempo, né, ele não tem idade, então não tem essa variação, vamos dizer, de idades em relação ao inconsciente. Uma pessoa ela não tem por que ela não possa, mesmo sendo idosa, fazer tratamentos, que ela não possa fazer mudanças, melhoras na sua vida, né? A gente não sabe, ninguém sabe quanto tempo, vamos dizer, a vida nos resta, né? Mas qualquer instante que a gente possa viver melhor já é uma justificativa suficiente, né, para a gente melhorar a nossa existência, para a gente fazer mudanças na nossa vida. Apesar disso, né, existe um processo orgânico, né, fisiológico, anatômico, né, nessas condições do envelhecimento, e a nossa cultura ela é uma cultura jovem, quer dizer, onde apenas a juventude
corresponde a essa posição, vamos dizer, idealizada. Então a gente tem, vamos dizer, sempre novos instrumentos, né, de mercado, né, certos instrumentos que a cultura promove na tentativa de manter essa juventude, né, essa eterna juventude. Então existem sempre novos tratamentos, né, novas intervenções estéticas, né, principalmente para as mulheres, como existem sempre novos medicamentos, promessas, né, de químicas, vamos dizer, que mantenha, né, a potência, mantenha, né, a vida sexual, principalmente dos homens, que geralmente vamos dizer, padecem mais essa angústia, né, da impotência. As mulheres culturalmente, né, não, vamos dizer, efetivamente, biologicamente, né, mas elas aceitam melhor, vamos dizer, as mudanças da sexualidade, né, as metamorfoses da libido, apesar de que muitas problemáticas, vamos dizer, que surgem na idade, né, dos idosos, correspondem a problemas ligados a repressões, né, a recalcamentos, a negações, a processos, né, de intervenção na libido, na sexualidade, né, e nas metamorfoses que o corpo sofre, né, e como isso repercute, vamos dizer, na libido, tanto em termos internos quanto em termos, né, do ambiente. Então essa experiência, né, da tentativa de manter uma performance, vamos dizer, uma estética, vamos dizer, jovem, né, pode ser bastante ansiogênico, pode ser bastante angustiante, vamos dizer, né, nesse processo, né, de o que acontece, vamos dizer, com o nosso corpo, o que acontece com a nossa fisiologia, né, o que acontece com nossos hormônios, enfim, o que acontece com a nossa mente. Entre o que a gente poderia chamar a pulsão de morte, né, e o desejo de morte. Esse termo pulsão, ele é usado por Freud. Ele diz que quando a matéria, né, ela passa a ter vida, a reação que a vida traz é uma irritação, uma irritabilidade, um anseio, vamos dizer, de voltar às suas condições inanimadas, né? Então, porque a reação, vamos dizer, mais próxima da existência, da vida, é essa irritabilidade. Só que há uma intervenção, geralmente, vamos dizer, de fora, né? No caso dos animais, por parte do instinto, vamos dizer, que resolve essa excitação de uma maneira, né, nos procedimentos instintivos, e conosco, né, por uma intervenção de fora, alguém que cuide de nós, né? Então a gente sabe que um bebê, né, se ele não for cuidado amorosamente, emocionalmente, se não houvesse intervenção do desejo de alguém que acolha a criança, ela entra, né, num processo de autismo, num processo de anorexia, e na maior parte das vezes ela vai a óbito, né? Então é preciso para a vida, né, esse aspecto que a gente chama do desenvolvimento do aspecto de vida da pulsão. Agora, é a partir exatamente dessa implicação do outro que surge também o desejo. Então, dependendo dessas implicações, né, ou da natureza delas, ou da falta delas, pode se desenvolver, né, esse desejo, vamos dizer, de morte, que é diferente da pulsão de morte, que ela pretende não exatamente a morte, mas a volta ao mínimo de tensão, né, a volta ao mínimo, a um certo princípio de nirvana, né, a um processo de baixa intensidade de excitação. Mas é muito comum, né, que os idosos, esse desejo de morte se manifeste, mesmo que seja na forma de medo de morrer, porque a intervenção desejante, né, o campo desejante, não só do ambiente em relação ao idoso, né, da sociedade em relação ao idoso, mas dele mesmo em termos de encontrar condições, né, de desenvolver a sua vida de uma maneira prazerosa, de uma maneira efetiva, eficaz, ficam bastante prejudicados. E essas metamorfoses, vamos dizer, da libido, né, que são derivadas dessas excitações relacionadas à vida, passam também a sofrer dificuldade de agenciamentos,
né, dificuldades, né, de reificações, né, dificuldades de encontrar objetos, objetivos, né, para que esse fluxo da vida, essa dinâmica da vida, né, de interação, né, do ambiente interno com o externo, né, esse fluxo, né, que a gente chama, né, da própria existência, fica difícil de ser mantido, de se permanecer, se a gente não favorecer, né, que o ambiente, né, no qual se desenvolve o envelhecimento possa acolher essas mudanças, possam manter esses investimentos, né, libidinais, eróticos, construtivos, criativos. Né? Então essas condições elas são vitais, né, elas são fundamentais para que, vamos dizer, o desejo de morte, né, ele não prolifere. A gente tem duas situações modelares, né, para falar sobre a duração ou a perduração. Uma delas é essa metáfora, né, que os chineses falam, né, do pinheiro, o pinheiro do inverno, né, que ele sobrevive ao inverno porque ele tem os galhos, né, são flexíveis. Então, quando começa a se acumular muita neve, ele cede, né, e a neve cai e ele volta. Então, por um lado, a gente tem que ter essa flexibilidade, né, das cargas, né, que se acumulam na nossa existência, né, ou em alguns períodos da nossa vida. A gente tem que saber deixar, por um lado, cair a carga e poder voltar às nossas condições de saúde, de sanidade. Né. Por outro, é preciso que haja, né, uma persistência, uma resiliência, né, uma insistência, vamos dizer, em permanecer vivo, né, em se manter na existência. Então, essas duas forças, vamos dizer, modelos que aparentemente, né, são contraditórios entre esse deixar cair, né, e também de sustentar, quem apresenta, vamos dizer, uma solução mais interessante é o Nietzsche, né, que ele diz que a gente não deve se deixar matar, né, pelas nossas verdades, quer dizer, porque as verdades elas são construtos e nenhuma verdade é tão importante assim que, né, mereça a nossa vida. Mas a gente deve sim, né, se necessário, se confrontar com a morte para manter o direito de ter essas verdades, né, de ter as nossas verdades. Então esse processo, vamos dizer, de sustentação, esse processo de manutenção do nosso desejo, ele é também vivificante. Mesmo que, né, a gente tenha que eventualmente ou que frequentemente deixar cair aquilo que nos pesa, né, inadequadamente, ou que não nos serve, né, e que, né, como a neve, né, ela não serve ao pinheiro, ela não, então aquilo que a gente precisa deixar aí, né, para que a nossa existência continue sendo afirmativa. Dois modelos importantes de reflexão que a gente pode entender a vida, né, como uma pintura ou como uma escultura. A pintura é esse modelo tradicional de achar que uma criança, né, é uma tábula rasa, quer dizer, é uma folha em branco, aonde a gente vai pintando, né, onde a gente vai desenhando, né, e colocando ali, né, ela também, né, a vida colocando, construindo a sua existência. Mas eu acho mais importante, né, o modelo da escultura, né, que os gregos eles diziam que é preciso, né, libertar o Apolo, né, por exemplo, do mármore. Quer dizer, é preciso tirar, né, tudo do mármore, tudo aquilo que não é o Apolo, tudo aquilo que não é o ídolo, tudo aquilo que não é a imagem. Então, uma criança, quando nasce, né, ela na verdade, uma energia muito grande, né, uma força muito grande. E a vida ela vai em comum, em comunhão conosco, né, fazendo esse processo de escultura. Quer dizer, a gente vai se esculpindo ao longo da nossa existência, a gente vai retirando essa matéria bruta, vamos dizer, do mármore, a gente vai lapidando as nossas possibilidades, então a gente vai tornando a nossa existência menos bruta, vamos dizer, menos grosseira, né, menos ampla. Né?
Então, enquanto a juventude, né, ela tem muita energia, ela tem muita força, né, na velhice a gente vai tendo mais técnica, mais precisão, a gente vai desenvolvendo formas, vamos dizer, mais precisas, né, formas mais pontuais, né, de se, como um sensei meu sempre dizia, né, que uma pessoa jovem, quando vai lutar, ela dá muitos golpes, né, porque ela tem muita força, muita velocidade. Mas com o tempo, né, que a gente vai aprendendo, vai se graduando, assim basta um golpe, não precisa assim se desgastar em muitos golpes. Então, né, esse processo, né, que a gente chama de escultura, quer dizer, né, que é onde a gente vai tornando, né, a nossa maneira de ser, tornando a nossa existência mais específica, mais detalhada. Só que esse processo é um processo eventualmente doloroso também, porque implica nessa retirada, né, desse material bruto, que também faz parte de nós, né, faz parte da nossa existência. Então é um processo, né, que se a gente se entende, vamos dizer, se a gente leva isso em consideração, faz com que a gente possa lidar melhor, né, com aquilo que a vida, né, ela nos traz nesse processo de nos esculpir também, né? A vida ela vai nos trazendo, vamos dizer, aparentemente perdas, né? Só que essas perdas é como, né, o escultor, né, que traz perdas ali para o mármore, né, para deixar ali a imagem, né, que está presa, vamos dizer, ali nesse bloco. O corpo, quando ele está em equilíbrio, a gente diz que ele está em silêncio, não se manifesta, né? Agora, quando há um desequilíbrio, né, os órgãos, né, eles começam a se manifestar através, né, das doenças, né, a libido, as pulsões começam a se manifestarem, né? Então, o corpo do idoso ele tende a ficar ruidoso por vários motivos, né? Primeiro, pelo próprio indivíduo, né, ter dificuldades em relação a essas condições, né, do inconsciente, ele não ter idade, a libido não ter, né, refreamentos, os desejos, né, não pararem. Então há uma demanda, vamos dizer, intensa, vamos dizer, que o corpo faz, que o sistema emocional, o sistema libidinal, o sistema orgânico, né, faz, por um lado, e por outro, há uma mudança das possibilidades do corpo dar conta dessas demandas. Então, a exigência, né, a pressão que o indivíduo faz sobre o seu corpo, geralmente é como se o corpo ele fosse um escravo dos nossos desejos, né, um escravo das nossas vontades. E ele tivesse que nos obedecer, ele tivesse que fazer aquilo que a gente deseja, que a gente quer que ele faça. Então esse conflito, né, ele vai criando uma sobrecarga ao longo do tempo e ele fica muito crítico na medida em que a gente vai envelhecendo. Quer dizer, a dificuldade da gente reconhecer, né, os limites, as limitações, aquilo que o nosso corpo efetivamente pode dar conta em relação às demandas que se abatem sobre ele, né, que a gente exige dele. Uma outra via, né, é tanto a família quanto a nossa sociedade, que desde que a gente entrou nessa dimensão, né, pragmática, né, nessa dimensão mercantil, né, na dimensão de mercado, que as coisas, os investimentos, eles dependem sempre de um retorno. Então as pessoas elas precisam ser úteis, vamos dizer, para que a gente invista nelas. E o idoso está numa situação complicada em relação a isso, porque as pessoas investem nas crianças, por exemplo, porque espera que elas venham a se tornarem úteis, né, que elas venham, né, a devolver esse investimento. Mas o idoso está numa direção em que essa demanda que a gente tem, né, que as pessoas continuem sendo úteis, que elas continuem sendo produtivas, nem sempre, né, a pessoa, ao envelhecer, ela consegue responder essa demanda, né, de serem idosos úteis, né, idosos produtivos, idosos jovens, o que a gente chama os novos gerontos, quer dizer, né, pessoas que mantenham
esse padrão, vamos dizer, utilitário, né? Então, como a sociedade, a cultura, né, ela se recusa a investir naquilo que não devolva, né, que não tenha utilidade, que não possa retornar esse investimento, também há um certo repúdio, mais ou menos inconsciente, em relação aos idosos, né? Então há uma ofensa, vamos dizer, a nível do desejo das famílias, né, e da sociedade, que perde, a partir do momento em que a gente entra nessa dimensão utilitária, a noção existencial do cuidar, quer dizer, o cuidar para além daquilo que possa nos dar um retorno, daquilo que possa ter uma utilidade, porque o próprio cuidar em si, ele já tem uma função de quem cuida, né, daquele que cuida. Ele já tem um valor existencial em si, independente do retorno, independente né, do lucro, da utilidade daquilo do qual a gente cuida. Então, essas exigências, essas demandas, né, internas, externas, faz com que, de uma maneira, claro, não deliberada, não inconsciente, não consciente, mas os idosos eles tendam, né, a se refugiarem, né, em alguma doença, em algum processo de adoecimento, para conseguir evitar a pressão dessas demandas, né, que a sua corporeidade, né, o seu estado mental, o seu estado emocional não consegue dar conta das pressões externas, das pressões internas que se abatem, né, sobre ele.